Vamos sentar, por favor. Bom, hoje, no dia da Sagrada Família, na Igreja da Sagrada Família, a palavra de Deus fala de família, relações familiares. E é um pouco por esse caminho que nós vamos trilhar nesse caminho que nós vamos trilhar na nossa reflexão de hoje. Todo judeu praticante da sua fé tinha, a partir dos 12 anos, um compromisso que era preceito, ele não podia falhar com esse compromisso, que era ir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Bom, se ele era não praticante, ele não se obrigava a isso, né? Como a gente tem o católico não praticante, é a nomenclatura que a gente usa, né? E o praticante. O não praticante é aquele que o IBGE bate na porta e pergunta a religião, ele diz católico. Mas ele nem sabe onde fica a igreja do bairro dele. E o praticante é aquele que pratica a sua fé, vive os sacramentos, etc, etc e tal. A família de Jesus era de judeus praticantes, o que significa que anualmente Maria e José peregrinavam a Jerusalém para celebrar a Páscoa e a partir dos 12 anos Jesus deveria ir com eles. Imagine que para quem morava em Jerusalém era fácil. Para quem morava na região da Judéia, talvez um pouco mais distante, um pouco mais próximo, mais fácil. Mas quem morava na Galileia, ao norte, percorria um caminho longo para chegar a Jerusalém e celebrar a Páscoa. Naquela época, isso não é coisa do nosso tempo, as estradas já eram perigosas. Perigo de assalto, inclusive, né? Vamos lembrar da parábola do bom samaritano. O camarada que caiu, segundo a parábola, foi assaltado e depois covardemente agredido. Para evitar essa exposição, em geral, as cidades mais distantes iam em caravana, fazendo esse caminho da Galileia para a Judéia. No caso da família de Jesus, Jesus era da cidade de Maria de... o seu nome era Jesus ele era da cidade de Nazaré, que fica na Galileia, ao norte, portanto. Então, eles iam em caravana. As caravanas tinham a seguinte dinâmica: os homens iam numa turma, num bloco, as mulheres iam numa outra turma, no outro bloco, as crianças, em geral, tinham essa liberdade para ir com a mãe ou com o pai, e só no final de um dia de caminhada é que as famílias se uniam. Quando Jesus fez 12 anos, então Jesus passou a estar obrigado a ir, e o texto que nós ouvimos no Evangelho de hoje é esse. Aos 12 anos, o menino judeu, ele lê pela primeira vez a Torá na igreja, na sinagoga, que é a igreja dos judeus. E tem um nomezinho, como a gente tem a primeira comunhão, né? Também um pouco menos do que isso, em idade das crianças, mas o nome é Bar Mitzvah. É a primeira vez que o menino vai, abre a Torá, depois de já ter estudado com o rabino lá, e faz a leitura da Torá. Então era o Bar Mitzvah de Jesus, né? Pois assim foi, Maria e José fizeram o caminho de ida, peregrinação, caravana, Bar Mitzvah do menino, e aí a caravana de retorno para Nazaré tomou a direção do caminho de volta, né? Caminharam um dia todo. Acontece que ali houve um vácuo, né, entre Maria e José, porque Maria pensou que o menino estivesse com José, e José pensou que o menino estivesse com Maria. O texto não fala da tensão. Eu imagino que deve ter tido algum DR ali, né? Eu acho que teve alguma conversa ali. Cadê o menino? Está contigo? Comigo não estava contigo. Como não está contigo? Era para estar comigo. Ele é menino, tem que andar contigo, que é menino, né? Alguma coisa ali se conversou. Talvez não nessa intensidade, com um pouco mais de serenidade, mas alguma coisa se conversou. Bom, eles se deram conta que Jesus não estava lá. Você imagina assim, você perder um menino da ilha de Guaratiba, que nunca foi ao centro da cidade, que não é acostumado a se locomover em lugares grandes, você vai ao centro da cidade e perde o garoto. Tanta coisa que pode acontecer, e a dificuldade dele
se movimentar e chegar de volta em casa. Uma situação na minha família, tem um caso de um tio meu, clássico aí, eu não era nem nascido, esse tio é irmão do meu pai, que eles foram os irmãos para o aterro do Flamengo e na volta chegaram em casa sem ele. Como são muitos, né? 11 filhos. Como são muitos, quando chegaram, minha avó foi contando, cadê Tadeu? E faltava o Tadeu, e foi um desespero atrás, pegaram o trem, foram andar no aterro até achar, e ele chegou em casa, sozinho, caminhando, os irmãos já estavam procurando, tal, né? Enfim, é complicado. Maria e José também tiveram que viver o risco de fazer sozinho esse dia inteiro de caminhada, porque eles vieram na caravana, é uma segurança, e tiveram que fazer esse caminho de volta sozinhos, se expondo àquelas situações, né? O que conversavam pelo caminho, quando a gente morrer, quem for para o céu, tira essa dúvida, pergunta, né? O que vocês conversavam pelo caminho? Como é que foi receber a notícia de que o menino não estava com um nem com o outro? Como é que foi isso e tal? Eles fizeram o caminho de volta, e olha, o texto do Evangelho diz que a coisa foi um pouco mais séria. Eles ficaram 3 dias procurando o menino pela cidade, né? Naturalmente devem ter procurado aqueles lugares com mais coisa que atrai a criança, né? Diversão, feira, alguma coisa assim, e foram procurando, até que foram no último dos lugares, que era exatamente onde eles tinham pela última vez visto Jesus, que era no templo. E aí se surpreenderam quando viram Jesus discutindo com tanta autoridade que ele foi hospedado, porque ele ficou 3 dias lá. Ele foi hospedado pelos doutores da lei no templo. Tamanho assim, interessante a leitura que Jesus tinha, o conhecimento que ele tinha, a compreensão que tinha das Escrituras, que ele foi hospedado. E os doutores da lei fizeram questão que ele permanecesse para continuar conversando com eles sobre, né, os mandamentos, sobre a Torá, sobre a lei de Deus. A abordagem primeira foi de Maria. José é um cara muito sereno no texto, né? A gente passa por todo o Evangelho e observa a serenidade, a tranquilidade com que José lida com algumas questões. Mas Maria foi médio sereno, porque ela foi a Jesus e disse: por que que você fez isso conosco? Talvez não nesse tom, né? Mas as palavras são essas. Por que que você fez isso conosco? Um andar menos de serenidade seria: meu filho, aconteceu alguma coisa? Né? Seria um andarzinho: aconteceu alguma coisa? Perdeu papai e mamãe e ficou aqui aguardando a gente voltar? Né? É um andarzinho um pouco mais acima. Por que que você fez isso conosco? Eu e teu pai estamos à sua procura. Alguém, mãe, aqui já perdeu filho na rua? É uma coisa horrível, né? Dizem. Eu já fui perdido na rua. E foi ruim. Quando eu me dei conta que eu não estava com minha mãe, já contei essa história para vocês. Quando eu me dei conta, enquanto eu estava ali, na entrada da Mesbla, divertido com o ferrorama, e minha mãe foi adiante e entrou no elevador, tudo bem, eu estava ali distraído. Na hora que chegou uma senhora perto de mim e disse: meu filho, você está sozinho? Meu Deus, teto preto. Naquele momento, e começaram a juntar uns adultos, e eu ali pequeno, né? Hoje o jogo inverteu, mas na época, eu pequeno, e aquele monte de adulto em volta: cadê sua mãe, não sei o quê, o garoto está sozinho, meu Deus, não sei o quê. Aí eu comecei a gritar: mãe, 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 dentro da mesma. Aí minha mãe escutou, veio minha mãe correndo. Quero falar da primeira abordagem da mãe. Minha mãe pegou no colo, eu lembro hoje, me deu um abraço muito apertado, como quem disse assim: meu Deus, eu pensei que tivessem carregado o meu filho. Depois desse abraço, por que você... Vem aquele segundo passo, né? Até uns... rolou. Eu acho que esse segundo passo é o nervoso, né? Ela é o nervoso de: meu Deus do céu, como seria tal... Então, comparada à reação da minha mãe quando me perdeu de algumas mães, Nossa Senhora foi uma lady, né? Assim, muito, né? Ela chegou e disse: meu filho, por que que você fez isso conosco? Eu e teu pai estamos à tua procura. E a resposta de Jesus: essa idade é uma idade delicada, né?
12 anos. A turma fica com uma língua afiada, que é uma bênção. Aquela respostinha na ponta da língua e um chicote à língua. Depois é que acalma, mas um chicotezinho. Interessante que não tem muito filtro, né? Então eles dizem coisa que eles nem sentem. Por exemplo, eles falam assim, eu te odeio. Eles não odeiam, não. Mas falam, pai, posso ir tal lugar? Não. Eu te odeio. Ou fala assim, quero que você morra. Faça uma experiência um dia, finge que passa mal na frente. O jogo vira completamente, né? Porque é tudo assim. Nada passa pelo filtro, por uma reflexão, pelo que eu estou dizendo, o peso do que eu estou dizendo, o tamanho que eu estou dizendo. Por isso, não se ofenda. Não se ofenda. Eu já ouvi dos meus sobrinhos umas coisas que eu, no final das contas, achei até graça. Aí o meu sobrinho falou assim, mas não é para o senhor ficar ofendido? Eu falei, não, mas eu estou achando graça do que você está falando. Enfim, vamos em frente. Jesus diz assim, ó que resposta atravessada. Vocês não sabem que eu tenho que estar na casa do meu pai? Bom, a casa do pai dele era a casa de José em Nazaré, né? Foi uma resposta muito bacana. Mas a coisa não foi adiante, né? Serviu aquele princípio do quando um não quer, dois não brigam. José não quis briga, porque José era, se é meu pai, ali mesmo eu ia passar a maior vergonha da face da terra. Meu pai tinha uma mania de pegar a gente pela orelha que me matava. Ele grande, né? Eu, pela orelha, vamos embora, casa do seu pai é minha casa. Eu lembro uma vez, eu tinha 13 anos, a gente brigou em casa, por alguma coisa que eu queria jogar, meu pai não deixou, tal. Eu fiz uma mochilinha e fugi para a casa da minha avó. Eu tinha uns 12, 13. Aí minha avó ligou, Miguel, Marcelo está aqui de mochila, está dizendo que está de mudança, pode vir buscar. Olha quanto tempo durou a minha fuga. Era um domingo. Naquele dia mesmo eu voltei. Pela orelha. Trazido pelo meio da rua. Todo mundo vendo. Pela orelha. Enfim, era de se esperar também da parte de José, naquela tensão criada aí na resposta do menino, que ele tivesse uma atitude desse tipo. José não falou nada. Nada. Mas o desfecho da história é muito interessante. Porque a história termina assim. Jesus disse isso, Maria e José silenciaram, mas o final da história é, ele parou de fazer o que estava fazendo. Ele estava no meio de uma discussão interessante, acalorada com os doutores da lei, e a coisa já tinha durado 3 dias e tinha tudo para ir adiante. Sem contar que a hospedagem lá devia ser muito top, muito boa. Mas o texto diz que o menino seguiu os seus pais e em tudo lhes era obediente. E a sequência do texto é interessante. Por isso, ele crescia em sabedoria, conhecimento de Deus, tal, parará, parará. Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, embora na hora e a coisa não tivesse ido adiante, não se quis esticar, seguiu o princípio do quando um não quer, dois não brigam. Não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo. Jesus, o Filho de Deus, foi obediente. Interrompeu o que estava fazendo e seguiu seus pais. Aqui eu quero falar do primeiro ponto da minha reflexão de hoje, que é também tema da primeira leitura. Honrar os pais. O livro que faz parte daqueles livros sapienciais, do Eclesiastes e Eclesiástico, tratam do tema, e é o tema da primeira leitura. Naturalmente, isso já é um dos mandamentos da lei de Deus, salvo engano meu, o 4º mandamento, né? Honrar pai e mãe, não está lá? Só que o texto do Eclesiastes aprofunda a compreensão do mandamento, porque ele diz, bom, primeiro vamos observar isso aqui, ó. Dos 10 mandamentos, o primeiro é uma grande síntese dos seguintes. Os outros 9, depois do amar a Deus sobre todas as coisas, são desdobramentos deste primeiro. Dos outros 9 restantes, só 2 não são proibitivos. Os outros são assim: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não cobiçarás as coisas alheias, não desejarás a mulher do próximo. Não tem assim? E 2 não tem esse caráter limitador,
proibitivo, que pressupõe um cara que tende a fazer, então vão meter um não aqui para ele não fazer. Pressupõe uma certa ausência de docilidade. Olha que interessante. Guardar domingos e festas, que diz respeito à nossa relação com o Pai do céu. A gente vem à igreja para estreitar essa relação, se entendem, para aproximação. E a segunda é honrar pai e mãe, que diz respeito à relação com os nossos pais na terra. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Todo mundo está acompanhando? Ou seja, os mandamentos salvaguardam um aspecto positivo e ilimitado, porque não tem não, da relação que nós temos com o Pai do céu e na relação que nós temos com os nossos pais na terra. Nenhum dos mandamentos tem recompensa para quem cumpre. O único mandamento que fala, que o texto de hoje reflete, que tem recompensa para quem cumpre, é esse, o quarto. O texto da primeira leitura diz assim, ó: o cuidado que você teve com o seu pai e sua mãe, a honra oferecida aos seus pais seu pai e sua mãe, isto não será esquecido por Deus, será para a tua alegria, será para o teu bem. Os outros mandamentos, nenhum deles tem. Se você não matar, você vai ganhar isso. Se você não furtar, você vai fazer aquilo. Se você guardar domingos e festas, você vai... Não, para nenhum deles. Mas para este mandamento tem sim. Quem honra seu pai e sua mãe, junta tesouro no céu. Nossa! Às vezes é mole honrar pai e mãe, né? Meu pai sempre foi maravilhoso, carinhoso, minha mãe também cercou de tudo, tal. Mas, na verdade, eu acho que a gente está devolvendo o que recebeu. Talvez isso seja mais a gratidão, uma virtude humana, do que propriamente uma virtude de fé. A fé está presente nesses momentos, mas, sobretudo, a dimensão do honrar os pais se faz presente quando eles, humanamente falando, não oferecem muitas razões de honra. Vocês se entendem? Cachaceiro chega em casa, cheio de mulher na rua, gasta dinheiro. Não vou dar exemplo das mulheres para não ser indelicado, né? Então, vocês se entendem? E aí a gente é desafiado ali, na fé, a separar bem as coisas. A separar a dimensão da honra. E, claro, eu posso não concordar, não aprovar, não bater palma para essa ou aquela atitude, mas honro. Eu lembro da minha avó, mãe do meu pai, que a gente pequenininha, ela dizia, não pode bater no seu pai, se levantar a mão para o pai, a mão seca. Já ouviram isso, essa história? Era história antiga. Se levantar a mão seca. Por trás dessa coisa bem assim, senso comum, bem antiga, eu acho que está presente esse princípio, né? Eu posso não concordar com uma com outra atitude, eu posso manifestar que não, mas tem um limite, um interditozinho, a honra. Esse limite não deve ser ultrapassado. Vocês se entendem? Eu entendo também que o texto diz que a honra não oferecida aos pais é menos um problema para ele do que um problema para você administrar a vida fora. Um tapa dado no pai, uma palavra mal colocada para o pai ou para a mãe, a inimizade com o pai e com a mãe será muito mais um problema para você administrar a vida fora. É uma ferida existencial. Vocês se entendem o que eu quero dizer? Essa ferida fica aberta. Essa ferida fica aberta. E ela é profunda. Então ela é de difícil cicatrização. Melhor é não abri-la. Melhor é não permitir que isso se amplie. Está claro para todo mundo?
Então, eu posso discordar, eu posso não aprovar, eu posso não permitir, mas existe uma linha, a da honra, que não deve ser ultrapassada. Todo mundo entendeu direitinho? Essa linha precisa ser muito bem respeitada. Para o seu bem, filho, para o seu bem, na condição de filho. Caso contrário, aberta será uma ferida de difícil cicatrização. Claro, muitas vezes a gente escuta a pessoa que vem para o aconselhamento, ou que venha para uma situação outra, né, de dividir, de partilhar, com feridas profundas, difíceis de serem curadas, relativas a essa coisa da relação pai e filhos, mãe e filhos. Tem um segundo aspecto interessante que está presente na segunda leitura de hoje, que está presente na relação de Maria com José, que diz respeito ao contrário, o movimento contrário. Não o movimento vertical ascendente dos filhos para o pai, mas o movimento vertical descendente dos pais para os filhos. Eu estou atento, se alguém cochilar ou olhar no relógio, eu paro, tá? Estou ligado aqui, estou prestando atenção. Então tem esse segundo aspecto, por exemplo, na maneira sempre respeitosa, mesmo que firme, com que Maria e José, Maria era porta-voz, mas José estava ao lado, então também era uma posição dele, se colocou em relação a Jesus. A correção está, mas o limite do respeito não foi atravessado. Como a gente falou do limite da honra, da relação de subida, né, dos filhos para os pais, na descida dos pais para os filhos, tem um limitezinho, que é o respeito. Eu já ouvi em aconselhamento ou confissões, jovens dizendo assim: padre, o meu pai me esculachou. Uma palavrinha que eles usam muito. Já ouviram essa palavra, né? Se eu for um pouco grosseiro, me desculpe, mas eles usam muito essa palavra. Ele já me corrigiu algumas vezes. E eu aceito e entendo, mas dessa vez ele foi um pouco mais além. Ele me esculachou. E eu entendo que ali ele está dizendo que a linha do respeito foi atravessada. Que ele, na correção, não entendeu que aquela correção era um remédio, portanto medicinal, mas que aquela correção era aquela pancada que a gente dá quando vai matar o coelho, pendura o coelho de cabeça para baixo e dá uma pancada na cabeça, que era letal, não era medicinal. É uma correção que mata, que ofende, que fere. Para os pais, eu gostaria de dar uma notícia que talvez seja muito difícil e dura para você ouvir. Aliás, duas. Primeira, seus filhos não são seus. Estão contigo, não são seus. Eles são filhos de Deus. A gente vai prestar conta do que fez com eles, da criação oferecida, da formação oferecida. A gente vai ter que prestar contas do o que nós tornamos um filho de Deus que Ele entregou a gente para que a gente ensinasse o caminho dele de volta para a casa do Pai. Ele vivesse aqui como filho de Deus e voltasse para a casa do Pai como filho de Deus. Então, o filho não é nosso. Eles vão embora. Recado para as mães. Aquele filho menino que você tem, que você vive grudado nele, e que ele diz: mãe, eu te amo. Mãe, você é minha namorada. Mãe, eu vou casar contigo. Deixa ele encontrar uma menininha com um shortinho curto, quando eu tiver uns 12, 13 anos. E mãe, está me beijando por quê? Não, mãe, beija não, nada a ver. Ficar me beijando no meio do... Ah, mas você gostava tanto do meu beijinho da mamãe. Não, não gosto mais, mãe, nada a ver. Nada a ver. Tal, né? E aí tem mães que vivem uma crise enorme por causa disso. Ai, meu bebê está namorando. Ai, meu bebê não sei o que, tal.
porque ela acha, ou mulheres que dizem assim, meu filho é a minha primeira paixão da minha vida, eu sou apaixonado pelo meu filho vai estar sempre assim, aqui ó, deixa ele arrumar uma namoradinha, somem a ponto de dizer assim, você sempre considerou muito sagrado o Natal em família, mãe, vou passar o Natal na casa de fulana, eles falam, tenha certeza, vou te contar, a sua nora carrega o seu filho para a casa dela. Estou falando mentira? Não. Ele vai continuar sendo seu filho, ok, tal, mas os filhos estão conosco, não são nossos, então é muito, muito importante que assim como os filhos observam aquela linhazinha da honra na relação que estabelecem com o pai, é legal que tenha diálogo, que tenha conversa séria até se for preciso, mas aquela linhazinha ali, ó, da honra, ela está respeitada, de baixo para cima, e de cima para baixo, a linha tem o nome, respeito. Respeito. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Respeito. Não humilhe seu filho. Você está humilhando um filho de Deus, hein? E ele diz a Sagrada Escritura que Deus é um Deus ciumento. Depois tu vai acertar com o pai dele. Depois se acerta com o Pai do céu. Finalmente, já vou terminar, a segunda leitura de hoje tem uma coisa muito interessante, que ela fala das relações, né? O esposo e a esposa. Tem um professor, foi meu professor, de direito canônico, escreveu livros sobre nulidade matrimonial, foi reitor da PUC, o padre Jesus Hortal, um querido, um cara assim, respeitado mundialmente nesse assunto. E ele defendia a seguinte tese: dos casamentos que chegam para mim em processo de nulidade, talvez 4%, 5% ou até menos, de fato são casamentos que começaram mal. Embora quase 100% eles sejam casamentos que terminaram mal. Ele disse, o problema é a gestão de uma riqueza que eles têm no início e que eles desperdiçam. O nome dessa riqueza é amor. Na entrevista com os casais, nos tribunais eclesiásticos, que é onde o camarada chega para anular o casamento, ele perguntava separadamente a um e a outro, você casou amando? Muito. Você casou amando? Muito. E o que aconteceu? Não sei dizer. Ou Gonzaguinha falou muito bem, né? São tantas coisinhas miúdas, roendo, comendo, arrasando aos poucos o nosso ideal. Conhecem? Quem conhece? Mais de 40. São frases perdidas num mundo de gritos e versos, gestos, num jogo de culpa que faz tanto mal. É assim. É uma palavrinha mal colocada aqui. É um abandono ali quando a gente espera cumplicidade. É uma desconfiança colar. E a coisa vai. E daqui a pouco, feito mingau, que a gente vai comendo pela beiradinha, vai, daqui a pouco, e o prato está vazio. Os dois se dão conta de que não houve gestão. A sua esposa, outro dia eu vi um rapaz na rua com a camisa branca, a menina vestida de noiva na camisa, um rapaz de terno, aí escrito Game Over, que significa Game Over, que significa acabou o jogo, ou seja, acabou a graça, acabou a diversão, é como se tivesse acabado tudo com o casamento. Tive vontade de falar com ele, você acha isso? Sabe o que está escrito na camisa? Sabe o que você está divulgando aí como ideia e tal? Ele pode até saber, né? E achar isso. Mas a gestão que permite assim, que o amor se aprofunde, tem a ver com você entender que ela é sua esposa, mas continuará sendo a sua namorada. A namorada que você tudo entendia dela. A namorada que recebia flor. A namorada que só de encostar dava aquele choque, caramba, né? Assim, isso não pode morrer.
Eu acho que a história de um casal começa e termina sempre com amizade. E por um momento, o sexo está ali. Mas começa e termina. Vou te dar uma outra notícia que não é muito boa, mas eu vou dar também. Vai acabar. O sexo acaba. Ele também tem hora para terminar, né? Outro dia eu recebi um meme no grupo da minha família, porque essas coisas ninguém vai mandar para mim, né? Só no grupo da família que a turma manda. Aí outro dia uma tia minha postou lá: gente, o Marcelo tá aí no grupo. Ela postou lá, como quer dizer, maneira aí, que o Marcelo está no grupo. Aí era um post dizendo assim, que a esposa do Gugu Liberato não teria direito à pensão dele, porque ela coabitava com ele, os dois cuidavam dos filhos, os dois partilhavam as finanças, mas não tinha sexo. Aí, uma prima minha colocou: alguém precisa dizer para o juiz que casamento é isso. Eu estou lá brincando, né? Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Estou brincando. Lá no grupo também. Mas alguém precisa dizer que começa antes com uma amizade, durará bastante se está presente a amizade, e lá na frente o que vai sobrar é a amizade, a cumplicidade. O resto passa. Terceira notícia também que vai te doer agora: os filhos vão embora, sejam homens, sejam mulheres. É ou não é, dona Lourdes? Metem o pé, aparecem, mas eles vão embora. Quem fica? Quem permanece? E eu quero criticar aqui, às vezes, o homem ou a mulher que não faz o investimento. Ele faz o investimento numa coisa que vai embora. Em vez de ele fazer um investimento bom no que vai permanecer, né? Ele investe no que não vai ficar. Acho que, claro, tem que investir no que vai nos filhos e tal, mas não sei se vocês entendem. A ideia, às vezes, de desviar toda a força de afeto, de carinho, de cuidado para os filhos, é um engano. E quando eles vão embora, fica aquele sofrimento que a psicologia está chamando agora da síndrome do ninho vazio, da turma que fica angustiada, deprimida, porque os filhos foram embora. Teu velho está em casa, curte o velho, não é isso? Ou o contrário, a coroa está em casa, curte a coroa. Nunca deveria ter deixado de, mas se agora você se deu conta disso, vamos embora. Está claro? Não vou me estender mais, porque eu peguei uma pessoa cochilando. E aí o cochilo é o parâmetro. Cochilou, está chato, está na hora de parar. Desejo a todos, assim, que a Sagrada Família nos inspire muito, né? Claro que a gente não tem a família ideal, ninguém tem. Conheço um monte de gente solteira que diz assim: não me casei porque não encontrei o cara ideal. Ela não é a mulher ideal. Ela quer o que ela não vai oferecer. E geralmente essas são chatas pra caramba, ninguém suporta. Umas solteironas insuportáveis. Está claro, nós não temos a família ideal, mas ninguém tem, não se iluda. Aquele papo de que a galinha do quintal do vizinho é mais gorda, vá conviver com ele. Eu lembro dos meus sobrinhos adolescentes, que os amigos do meu sobrinho, que tinham às vezes uns conflitos, um bate-boca com o meu cunhado, diziam assim: pô, João, teu pai é maneirão. Aí o João ia lá e dizia: pô, fulano, teu pai é maneirão. Onde é que está o problema? Não é isso? Como é que o colega enxergou cá e o daqui enxergou lá? Então nós não temos a família ideal, mas temos a nossa, a real. E aí a gente pode lutar para que ela seja mais perto possível daquilo que a gente entende que seria uma família ideal. Família é construção, não é? É assim, pronto, está tudo certo, não vamos fazer força nenhuma. Família é construção. Então, convido todo mundo à construção dessa família, inspirados ali, né, no modelinho da família de Nazaré, a gente lutar por construir uma família bacana para a gente. Vamos ficar de pé?
professar a nossa fé.